vou agora para Brasília conversar com Frederico Gomes. Ele é professor de economia do IBMEC, é economista pela Universidade de Brasília, mestre em finanças pelo COPEAD do Rio de Janeiro, professor de economia e finanças na GV também, e autor de um livro muito interessante, Juros, o que você precisa saber a respeito, feito com Vinícius Brandi. Frederico, bom dia, muito prazer, que bom você ter aceito os nossos convites, estar aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia para o senhor, para os seus ouvintes, prazer é todo meu. Professor Frederico, me explique como é que é essa inflação que nós estamos vivendo, porque nos acostumamos, quer dizer, anteriormente do Plano Real, a inflação fazia parte da vida da gente, né? Depois veio o Plano Real, estabilidade, você lembra daquela época que R$1 valia $1? Aí você chegava lá em Nova York, estava cheio de brasileiros sacolê. E aí, mais ficou sob controle. Agora, de repente, parece que... Fale aí, você que entende disso, nos esclareça, por favor, Frederico. É verdade. O tema inflação, não à toa, né? Está sendo comentado por todos, afeta a vida de todo mundo. E isso tem acontecido porque a inflação está persistentemente alta e muito disseminada. Está quase tudo ao mesmo tempo. Então, isso afeta a vida de todos, né? O bolso de todo mundo, principalmente aquelas famílias mais pobres, porque a gente tem como característica dessa inflação que a gente vive uma alta muito forte do item alimentação, que é um item que participa com bastante peso na cesta de consumo das pessoas mais pobres. Então, infelizmente, além da inflação da alta, que prejudica todo, né, que prejudica a economia como um todo, ainda tem esse fator que tem afetado mais o empreendimento. Professor, me diga uma coisa. A política econômica do atual governo, quer dizer, Paulo Guedes, algum tempo atrás, disse que quando ele entrava em supermercado, ele era aplaudido. Pessoas davam parabéns a ele por tudo e tal. Não estou interessado assim em dirigir crítica a governo, nem olhar do ponto de vista, ainda mais nesse ano de eleição, não é? Mas ele agora diz que numa economia de guerra todo mundo sofre. Tivemos a pandemia, agora tem a guerra Rússia-Ucrânia, então o salário mínimo não vai ser reajustado como deveria e que nós devemos nos acostumar a uma economia de guerra. O que é que você acha disso, Frederico? Eu acho que uma guerra, isso acaba afetando todos, né? Mas deveria afetar mais quem mais tem. Então, ainda mais num país que tem uma distribuição de renda tão ruim quanto a nossa. Com relação ao salário mínimo, o problema é o seguinte: você tem a correção dele pela inflação, mas a inflação passada. Então, agora em janeiro de 2022, a gente teve o reajuste da inflação de 2021. Em 2023, a gente vai ter o reajuste pela inflação de 2022, mas o trabalhador ele vai ter que ficar o ano inteiro consumindo com aquele mesmo salário e a inflação vai corroendo esse valor ao longo do ano. Então, é realmente problemático para quem recebe salário mínimo e está tendo ganhos acima do inflação. Agora, a população mais pobre sente terrivelmente, mas a classe média também, não é, com a alta dos combustíveis, a prestação de serviço e outros itens, também está sofrendo bastante. E parece, eu não sei, Frederico, em determinado momento, Paulo Guedes quer ir para um lado e
Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, não estão se entendendo bem. E essa alta sucessiva da taxa Selic, ela retroalimenta a inflação, por exemplo? Bem, vamos lá. A questão do Guedes e do Roberto Campos, quer dizer, a condução da política monetária e da política fiscal. Essa é uma crítica que vem sendo bastante repetida, e eu creio que com razão, de que o Banco Central ele está tendo que combater sozinho essa alta inflacionária. O que está por trás desse tipo de afirmação? O Guedes e o restante do governo não têm conduzido a política fiscal de forma satisfatória. Quer dizer, a política, principalmente no que se refere ao gasto público, não tem sido conduzida com a responsabilidade ou com a austeridade que deveria. Então, são regras fiscais que não estão sendo respeitadas por completo, várias exceções têm sido abertas às regras fiscais vigentes, principalmente com relação a gastos. Então, isso não contribui no combate à inflação. Na verdade, você acaba alimentando a inflação com esse tipo de política. Então, a ideia que está por trás disso é a seguinte: se a gente tivesse um pouco mais de responsabilidade fiscal, um pouco mais de cuidado e austeridade no gasto público, a gente provavelmente não estaria enfrentando essa inflação aí de 12,3% no acumulado de 12 meses, e o Banco Central não precisaria ter elevado tanto a taxa de juros como ocorreu aí nesse último ano. Eu estou conversando com o professor Frederico Gomes, professor de economia. Professor, num ano eleitoral, é normal isso, gente, qualquer que seja o governo, procura bondades, aquele saco de bondades, né, que normalmente vai ser pago por todos nós, através dos impostos ou da irresponsabilidade fiscal. Você acha que é possível, neste ano, a gente tentar diminuir ou interromper essa espiral inflacionária que pode cada vez mais empobrecer e tornar a vida dos brasileiros mais difícil? Olha, eu não creio que seja possível a gente interromper, levar a inflação num curto espaço de tempo, dos atuais 12% para, por exemplo, 7%, 8%. Há uma grande discussão em torno do que vai acontecer com a inflação daqui para frente. Acredita-se que a gente tenha atingido o pico da inflação de 12 meses agora, com essa inflação de abril. Então, a gente passaria dos 12,13% atuais para algo menor do que isso ao longo do restante do ano. Mas o ritmo de queda é a grande questão. Muitos estão apostando que a gente termine o ano com inflação de 8,5%, mas já outros apostando que o ritmo de queda vai ser menor. A inflação termina o ano de 10%, e ainda muito alto, a inflação de 8 dígitos. Então, eu estou nessa corrente que acha que a inflação está muito difícil de ser combatida, ela é muito persistente, ela tem se mostrado muito disseminada, e, como comentei com o senhor há pouco, o restante do governo não tem contribuído com o Banco Central no combate à inflação. Frederico, outra coisa, a gente vê que o combustível, o preço do combustível é o chamado calcanhar de Aquiles da política do governo, né? E com reflexos fortes no processo eleitoral. Por isso, a gente vê o presidente Bolsonaro, a equipe dele, querendo descobrir um jeito de mudar isso. Já trocaram presidente da Petrobras, que não adianta se a política continua a mesma. E agora eu estava lendo que agora com o CAD eles estão tentando buscar uma fórmula que possa reduzir até 15% o preço dos combustíveis.
Está todo mundo do governo muito voltado a isso, porque, inclusive, os caminhoneiros sempre foram uma base forte de apoio ao governo Bolsonaro. E também a classe média que apoia ele também está sofrendo com isso. E é natural que ele, né, e o governo quebre a cabeça no sentido de... Mas, na sua opinião, existe alguma solução factível para se dar uma redução significativa nos combustíveis sem criar um buraco maior nas contas públicas? Olha, eu não acredito em solução mágica, eu acho que toda solução traz um custo. Tá? Eu diria que a menos antipática, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, é você fazer o seguinte: a Petrobras ela tem dado lucros recordes, tá? Mas o que muitos esquecem é que quem mais recebe frutos desses lucros é a União, Nacional, que é o principal acionista, igualmente falando, inclusive é o acionista controlador. Então, são dezenas de bilhões que o Tesouro Nacional tem recebido a título de dividendos, e isso poderia ser usado efetivamente. Uma política de subsídio, mas aí um subsídio bem focalizado. Por exemplo, se incluir a gasolina, nós pegamos diesel, seja sinalizado também que essa política seria temporária por um curto período de tempo, até que haja uma normalização do preço internacional do petróleo. Muito bem, professor, foi um prazer enorme te conhecer, viu? Muitíssimo obrigado, espero que a gente volte a conversar outras vezes, viu? Um abraço para você, Frederico Gomes. Um abraço, doutor Mário, um abraço para os seus ouvintes. Muito obrigado.